Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, neste final de dia, com muita coisa importante acontecendo no Brasil e fora do nosso país, mas, felizmente, dentro de um cenário que nós sempre temos desenhado aqui no nosso Portal do José, que confirma que cada dia que passa, a Orcrim, comandada pela figura do inelegível, fica mais perto de uma cadeia. E hoje, mais uma vez, ele se debulhou em lágrimas. Num dia em que um ato do ministro Alexandre de Moraes, que nós comentamos aqui no nosso encontro anterior, também confirmou as nossas expectativas, de que ele, como um grande enxadrista, um grande pugilista, um grande esgrimista, sei lá, um grande atleta, que mais do que uma força física tem que ter uma inteligência, tem que ter uma perspicácia para entender os movimentos do adversário. Pois bem, o ministro Alexandre de Moraes, ele está sabendo jogar esse jogo. Como diria meu velho pai, o jogo é jogado e o lambari é pescado. Pois bem, eu nunca entendi exatamente o que meu pai queria dizer com isso, mas eu acho que se aplica muito a essa realidade, né? Jogo é jogo e pesca é pesca, e de lambari também é outra coisa, né? Bom, brincadeiras à parte, vou aqui atualizar com vocês os últimos acontecimentos, porque além das lágrimas, tem coisas muito importantes acontecendo no Brasil e fora do nosso país que eu quero compartilhar aqui com vocês. Antes de mais nada, é sempre fundamental convidar você que chegou agora no nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, venha participar das nossas atividades, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê sempre seu joinha, mande seu comentário e, se puder, prestigie também o nosso clube de membros e também o nosso novo canal de cortes, tá legal? Onde eu sempre coloco ali vídeos mais curtos, mais editados, para você compartilhar com mais pessoas. Já somos quase 100 mil inscritos no nosso novo canal de cortes, tá legal? Bom, gente, como eu disse para vocês mais cedo, dificilmente o ministro Alexandre de Moraes ele cometeria um ato motivado por algum impulso emocional, ou como dizem algumas pessoas, né, motivado pelos instintos mais primitivos. Porque ele está sendo muito atacado, mas ele está sendo atacado assim como são atacados também pugilistas, que vão tendo ali vários golpes contra o seu corpo, o seu organismo, enfim. Muitas vezes a resistência vai sendo minada, mas ele não pode perder a concentração jamais. E é assim que o ministro está se comportando. Portanto, ele não mordeu a isca que a Orcrim tinha montado para ele. Ou seja, de ele decretar uma prisão preventiva do inelegível numa investigação que não tem a ver diretamente com outro crime que ele será julgado e será mandado para a cadeia. Isso está deixando muita gente de pernas para o ar. Teve uma publicação mais cedo de um desses bolsonaristas, o Rodrigo Constantino, que ele disse o seguinte: Moraes arregou. Será o primeiro sintoma que ele está recuando, que ele está com medo? Gente, senhor Rodrigo Constantino e pessoas da direita, da extrema-direita, vocês estão achando que o ministro recuou? Aguardem o volume de pena que o ministro Alexandre de Moraes está reservando no seu relatório final para o Orcrim de Bolsonaro e qual será o volume de pena que ele colocará para Bolsonaro. Aí vocês verão se o ministro estava morrendo de medo ou se ele simplesmente cumpriu a missão constitucional que ele tem que ter como ministro da Suprema Corte do nosso país. Não percam por esperar. Aqui no nosso Portal do José nós estamos cravando, né, que o volume de pena será superior a 30 anos. Anotem aí que eu estou falando para vocês. Vamos ver se mais uma vez a gente vai acertar na nossa previsão aqui. O ministro, ele disse o seguinte, que Moraes disse, né, que Bolsonaro cometeu irregularidade isolada e nega converter cautelares em prisão. No entanto, ele advertiu o Bolsonaro, olha só, traduzindo aqui na linguagem bem popular, né? Bolsonaro, olha só, estou te dando mais uma chance. E todo mundo saberá que eu estou te dando mais uma chance. Você não pode fazer palhaçada. Você não pode continuar a atacar o Supremo Tribunal Federal. Você não pode funcionar como um cúmplice ou uma pessoa interessada em destruir a nossa democracia e o Supremo Tribunal Federal, dando vitaminas para um governo estrangeiro atuar contra o povo brasileiro. Porque se você fizer isso, aí sim, eu vou ter que decretar a sua prisão preventiva e vai ficar muito ruim para você. Então o recado foi dado. Não é por outra razão que logo após a decisão, o Bolsonaro ele foi para uma igreja, né? Aliás, enfim. Mas ele não vai para rezar, gente. Vocês acham que o Bolsonaro vai para uma igreja para rezar? Ele vai para fazer cena, ele vai para ganhar holofote, ele vai para ganhar a comiseração,
a piedade das pessoas. Então, a notícia dessa tarde é essa aqui. Ó. Deixa eu ver se dá para... Acho que está a cara da criatura aqui. Ó. Olha só. A cara da criatura, né? Bolsonaro chora após declaração de Michele em igreja. Veja vídeo. Aí é o seguinte, ele ficou com a cabeça baixa um tempão, né? E aí é o seguinte, né, gente? Já são alguns dias com tornozeleira eletrônica naquela perna dele que tem problema de vez em quando. Não é uma coisa agradável, né? Ele fez aquela exposição, olha aqui, tô sendo molhado, tal. Mas já ganhou uma trombada e baixou o facho. Ele poderá dar entrevistas, o ministro Alexandre de Moraes esclareceu que ele pode dar entrevistas, enfim, mas se ele, na entrevista, ele atacar o Supremo Tribunal Federal, ele começar a falar besteira, ele pode ter, aí sim, a decretação de uma prisão preventiva com um motivo bem claro, bem explícito, para não dar espaço para essas criaturas da extrema-direita dizerem que o Bolsonaro está sendo perseguido. E eles estão apostando, como eu disse para vocês mais cedo, o Dudu Bananinha, o outro filhote do neto do ditador, que as sanções que serão aplicadas contra o Brasil, elas são inegociáveis. Eles estão falando como porta-vozes da Urcrim planetária. Ou vocês fazem tudo que o Trump está mandando, senão não tem recuo. Só que é o seguinte, o Bolsonaro não será solto. O processo contra ele não será extinto. Não terá também um processo de anistia votado no Congresso Nacional. Portanto, qualquer recuo de Trump, qualquer acordo, se ele tirar 10%, 20%, se ele tirar de um canto, enfim, isso vai ser uma desmoralização para a extrema-direita muito grande, mostrando que o Trump estava fazendo do Bolsonaro apenas um joguete no meio dessa história toda, como ele fez com o Juan Guaidó, que eu sempre falei aqui com vocês. Para o Trump, que é um mega gangster, o Bolsonaro é um reles batedor de carteira. E os filhotes são filhotes batedores de carteira que ficam mendigando o tempo todo, enchendo o saco de Trump, levando informações para o governo Trump para criar algum tipo de conflito aqui com o Brasil. Que, como eu disse para vocês mais cedo, já está se articulando de uma forma muito mais intensa com os outros países que, ao contrário de sanções que os Estados Unidos fez com outros países, em que ele conseguia a adesão dos países europeus, de grande parte dos países do mundo inteiro, nesse caso, a coisa não está funcionando assim. As sanções que Trump impõe a alguma nação, ela não tem a solidariedade ou a cumplicidade de todas as outras nações, porque ele está brigando com todo mundo. E aí, nesse contexto todo de coisas que estão acontecendo no Brasil, um fato, gente, que muita gente nem está tocando muito, mas eu aqui no portal quero comentar com vocês, porque eu acompanho todos os jornais, né? Quando eu vi a capa da Folha de São Paulo de hoje, não sei se vai dar para vocês verem, tem a foto aqui, tá? Uma foto de uma mãe com uma criança esquálida. Pois é, essa criança esquálida, ela é uma criança palestina na faixa de Gaza. Centenas, milhares de pessoas estão passando fome na faixa de Gaza e as fotografias são dramáticas, gente. Eu poderia aqui mostrar para vocês, assim, ainda bem que eu estou aqui ao ar livre aqui, porque quando eu estou com o monitor grande atrás, né, e tem muitas fotos aqui que eu poderia mostrar para vocês. Eu poderia ter mostrado mais cedo, mas eu falei, não vou fazer isso agora começando o dia, não, porque senão a gente já fica com o dia todo pesado. Mas a gente não pode deixar de protestar por esse genocídio, em função desse genocídio que está acontecendo na faixa de Gaza. E nós temos que cobrar mais do governo federal que tome atitudes mais contundentes, né? Até culminando com a ruptura com o Estado de Israel, o Estado genocida de Israel. O Estado que está fazendo mais contra o povo judeu do que qualquer outro personagem fez desde a Segunda Guerra Mundial. O bigodinho lá da Segunda Guerra Mundial, ele fez muito contra o povo judeu, mas um judeu fazer o que Netanyahu está fazendo com o povo judeu, porque esse genocídio é uma propaganda às avessas, né? É uma propaganda do inferno, a propaganda do mal, a propaganda do genocídio, da monstruosidade. E aí, toda pessoa, todo judeu que tem no mundo, acaba recebendo um pouco desse estigma, porque, enfim, é uma coisa abjeta, né, gente? E o que nós temos hoje é isso aqui, ó. O Brasil está se alinhando a outras nações contra esse genocídio. Manchete aqui,
diz que o Brasil vai aderir à ação na ONU que acusa Israel de genocídio contra o povo palestino. Embaixada contesta. A ação está sendo proposta pelo governo da África do Sul, porque eles sabem o que significa um genocídio, o que significa uma perseguição étnica, um apartheid. Então, eles têm uma moral, né? Aquilo que se usa muito hoje em dia, né? O local de fala. Eles sabem do que eles estão falando. Agora, o Brasil que postulou, né, pela criação do Estado de Israel, tá nessa situação super complicada, né, que é um grande paradoxo, de contestar até a existência do Estado de Israel e reconhecer o Estado de Israel como uma nação soberana em função do que ela está se convertendo, numa máquina de morte, né? Aqui na coluna da Mônica Bergamo também tem desdobramento em relação a isso, né? Brasil anuncia entrada formal em ação contra Israel por genocídio. Então, gente, eu poderia mostrar aqui para vocês as fotos de Netanyahu, esse genocida, abraçado com Silas Malafaia, para a gente ver de quem essa extrema-direita se une. Bolsonaro com Netanyahu, Bolsonaro com bandeira de Israel, o senhor Tarcísio de Freitas com bandeira de Israel, o senhor Tarcísio de Freitas viajando para Israel para ficar fazendo lá Salam Aleichem, ficar bajulando Benjamin Netanyahu, que é o genocida conectado com Donald Trump, esse monstro que, nas suas monstruosidades, estão provocando um retrocesso humano, um retrocesso civilizatório que nenhum pensador, nenhum historiador, nenhum cientista político poderia imaginar. Então, está na hora da gente cobrar mais do governo Lula, uma coisa que é difícil, né? A ruptura de relações diplomáticas. Porque, por mais que o Estado seja um Estado criminoso, é sempre importante ainda ter algum tipo de conexão para tentar ajudar a salvar pessoas e tal. Mas não está dando para fazer nada pelos meios diplomáticos com essa gente que não respeita absolutamente nada. Esses criminosos, esses genocidas. E um canal como o nosso aqui não pode deixar passar essa coisa em brancas nuvens, não. Apesar de muitos amigos judeus, muitas pessoas que vêm aqui para o nosso canal, que confundem, acabam achando que quando nós falamos isso, nós estamos, de um certo modo, criando estigmas para o povo judeu, mas é muito importante a gente separar que povo é uma coisa, Estado é outra coisa. E comandar um Estado é outra coisa completamente diferente. Assim como Donald Trump, esse monstro imbecil, ele não representa a integralidade do povo americano. Tem muita gente dentro dos Estados Unidos que não aceita também o que Trump está fazendo. E que também joga suas forças para que essa coisa seja interrompida. Assim como muitos judeus em Israel, muitos judeus no mundo inteiro também usam suas energias para protestar e para dissuadir o governo genocida de Israel de fazer o que está fazendo contra o povo palestino. Bom, eu fico por aqui, gente. Um grande abraço. A luta continua e filas que andam. Xandão, siga firme aí. Um abraço. Tchau, gente.